Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser narrado, porque no dia que eu gravei essa make eu não podia falar, então vai ter que ser narrado. E para começar eu tava com o rosto limpo e apliquei a água termal, essa daí é da Max Love, então apliquei em todo o meu rosto e esperei secar naturalmente. Depois eu já fui para o hidratante, esse daí é da Rinode, é da linha Routine, e é próprio para minha pele, que é uma pele mista a normal. Então eu aplico normalmente no rosto e também vou esperar ele secar. Depois eu já parto para o corretivo. Eu confesso que eu ando bem preguiçosa para usar base. E eu tô gostando muito desse corretivo da Ruby Rose, que ele cobre muito bem as minhas imperfeições. E ele faz um papelzinho ali de base mais levinha. Então eu aplico ali na região das olheiras, na testa, nariz e queixo. E com uma esponja úmida eu vou espalhar ele, por ele ser levinho. Então ele espalha super bem. E também eu gosto bastante da cobertura dele. Ele é um corretivo de cobertura alta, porém eu considero ele uma cobertura de média a alta. Como eu não tenho muitas manchas, ele atende bem a minha pele. Depois, com a pele ainda úmida do corretivo, eu já vou para o contorno e vou usar esse pó facial da Ruby Rose. Essa daí é a cor PC21. Então eu aplico ali nas laterais do rosto, né, fazendo um contorno em torno do rosto. Então, nas laterais ali da maçã do rosto. Na região do maxilar também, na papadinha. E o restinho que sobra no pincel eu passo no nariz. Depois com um pó, que é da minha cor, é o PC20. Usando uma esponjinha eu aplico ali na região das olheiras, apenas para selar o corretivo e não craquelar. A correção das sobrancelhas eu fiz com um lápis de sobrancelhas, que já tá bem cotoquinho. Se você não sabe como eu faço a correção da minha sobrancelha, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro as formas que eu faço a correção. Então vou deixar o link aqui nos cards para você conferir depois. Sobrancelhas feitas, eu já vou para os olhos, vou usar essa paleta da Ruby Rose, também é a Magic. E vou utilizar um tom de rosa, porque eu queria um olho mais rosado. Então eu uso o tom de rosa mais vivo da paleta. Com um pincel de esfumar pequeno, eu vou aplicar ali na região do côncavo, então eu começo do canto externo, puxando para o canto interno e esfumando bastante, subindo para a pálpebra fixa. E eu gosto também de escurecer, eu vou escurecer também bastante ali no cantinho externo com o mesmo rosa. Então puxando um pouquinho para fora na região externa. Vou usar essa paleta, a Darling Eyes, que também é da Ruby Rose. E vou usar um tom de rosa, é um rosa que não tem cintilância, então ele é fosco, com um pincel pequeno de sombras, mas antes eu aplico o primer, que vem na própria paleta, vem um primer fixador de sombras, então eu aplico com o meu dedo mesmo, em toda a minha pálpebra móvel. Depois eu vou aplicando, apenas depositando aquele tom de rosa em toda a minha pálpebra móvel, carimbando mesmo, só depositando o produto. Depois disso, com um pincel de esfumar limpo, sem produto, eu esfumo o rosa que eu apliquei ali na região da pálpebra fixa. Esfumo bastante, sempre pegando o pincel do meio dele para o fim, para ficar com a mão mais leve possível. Então eu faço movimentos de vai e volta para esfumar bem a sombra naquela região. Com um lápis de olhos preto, eu vou fazer um delineado esfumado. Então aí não precisa ter cuidado. Eu pego ali do nascimento dos cílios superiores até o fim, né? E faço um traço bem rente aos cílios. Não precisa, como eu disse, não precisa ter cuidado para fazer esse traço. Então eu faço de qualquer jeito, mas tento fazer o traço mais fino possível para depois eu esfumá-lo. E eu sujo um pouquinho ali na região do cantinho externo, para ficar mais escurinho no cantinho. Com um pincel língua de gato, desses pequenininhos, eu vou esfumar esse lápis. Então, são apenas movimentos de vai e vem em cima do lápis. Com cuidado para não sair fora, eu só quero esfumar o lápis. Então, eu fico em cima do lápis, fazendo o movimento de vai e vem, até esfumar do jeitinho que eu quero. E no cantinho externo, eu subo um pouquinho com o preto do lápis, porque eu quero que esse cantinho fique mais escuro.
Depois eu já fiz o outro olho também, só que eu ainda não estava satisfeita. Então eu voltei para a paleta e peguei aquele tom de vermelho, que é um vinho, na verdade, e ele, de todas as cores dessa paleta, eu acho que é a cor que entrega menos pigmentação. Então ela, na pálpebra, ela fica meio rosa, ela fica um rosa mais escuro. Então eu aplico ali no cantinho externo, onde eu esfumei o lápis, né, que ficou mais para cima, e aplico bem no cantinho para escurecer mais aquele canto. Depois eu volto com o pincel de esfumar limpo e dou uma esfumada ali no cantinho externo, para não ficar marcação e ficar bem fluida essa sombra mais escura com a rosa. Depois eu volto para a paleta, uso o mesmo tom de rosa que eu marquei o côncavo, com aquele pincel língua de gato, eu esfumo tudo ali, aquela região abaixo dos cílios, na parte inferior dos olhos. Então eu aplico e esfumo bem, descendo um pouquinho. É um efeito que, depois que a gente aplica a máscara de cílios, que fica mais bonito. Volto com a paleta e uso o tom de rosa mais claro da paleta. Ela tem um brilho, ela tem uma cintilância. Então eu aplico ali no meu cantinho interno, né, bem no canto lacrimal dos olhos, para trazer mais luz mesmo para os olhos. Eu acho que quando a gente clareia essa região fica muito mais bonito. Depois eu achei que estava meio sem graça, então eu usei esse tom de roxo da paleta também, que tem bastante glitter. Então com o próprio dedo eu aplico na minha pálpebra móvel, porque eu quero apenas o brilho, né? Eu não quero que que mude o tom da sombra, então eu aplico apenas o brilho dessa sombra. Depois eu já vou para máscara de cílios, vou usar essa daí que é da Ruby Rose também, é a Trópico. Esse daí é para volume e definição, então ela define e deixa mais alongado os cílios. Então eu aplico tanto nos cílios superiores quanto inferiores. Depois eu já vou para o pó, volto com o pó que é do tom da minha pele e eu selo toda a minha pele com um pincel de pó. Então, para tirar qualquer sujeirinha também que possa ter caído de sombra ali abaixo dos olhos, então eu aplico o pó em todo o rosto. Sem exagerar, claro. Depois eu já vou para o blush. Esse blush aí também é da Ruby Rose, é a cor B1. Vocês podem ver que eu tô gostando bastante da Ruby Rose, tô usando bastante os produtos deles. E eu gosto muito, e fora que é bem mais barato, né? Depois eu já vou para o iluminador. Esse iluminador é o da Rinode, é o Beauty Glow, essa cor aí é a radiante. Então eu aplico ali no topo das maçãs, né, no canto mais alto das maçãs do rosto. Então eu aplico também no nariz, na ponte e na ponta, um pouquinho no arco do cupido e o restante no queixo. E eu gosto de aplicar também ali entre as sobrancelhas, acho que fica bonito o iluminado. Depois com o dedo mesmo eu aplico ali na região abaixo das sobrancelhas, porque parece que dá uma impressão de espaço maior, né, na minha pálpebra fixa. Depois com um lápis nude, eu vou aplicar em toda a minha linha d'água. Então eu aplico toda a linha d'água para aumentar mais o olhar. Eu achei que estava faltando alguma coisa. E para finalizar, eu uso um batom da Ruby Rose, é o Metallic Cool. Então eu gosto bastante desse batom, ele tem esse efeito metálico e eu gosto do aplicador dele, é bem fácil de aplicar. E é isso, pessoal. Essa é a make que eu usei no sábado. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rapidinho, mas espero que vocês tenham gostado de verdade. Então, não esqueçam, né? De clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!